Povo abençoado, estamos aqui de volta. Vamos meditar na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo de número 3. Novo mês abençoado para a glória de Deus. Papai, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo. Dai-nos, ó Deus, mais um mês cheio da tua graça. Te louvamos e te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos meus amigos, inscritos, você que está chegando por aqui, Deus te abençoe. Um alô aí para o nosso irmão Isaac Lira de Almeida. Deus te abençoe, meu irmão. Meditando. Vamos lá. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Uma breve contextualização. Eclesiastes foi escrito por Salomão, um sábio. Nós sabemos que foi por Salomão mesmo, não há essa dúvida não. O capítulo 3 introduz um poema sobre os tempos da vida, destacando o controle divino sobre cada evento. Vamos para a estrutura deste versículo, as cláusulas. A primeira cláusula diz: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. A palavra hebraica para tempo, zeman, indica uma ocasião fixa, estabelecida por quem? Estabelecida pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Tudo, qual, indica o quê? Uma abrangência total. Uma totalidade, incluindo o quê? Todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo desta abrangência, todas as coisas da nossa vida. A palavra tempo, zeman, refere-se a um período específico previsto que não ocorre por acaso. Não é coisa do acaso. Não são circunstâncias aleatórias. Não, de maneira alguma. E a outra partícula diz determinado. No contexto hebraico, sugere algo fixo e ordenado por uma autoridade superior. Ou seja, essa autoridade é o próprio Deus. É uma coisa certa. É uma coisa bem específica. Não é, como alguns dizem, uma coisa aleatória e espontânea que surge do nada, de maneira alguma. Todo esse tempo, ou o tempo determinado, é Deus que está o regendo, o estabelecendo. Isso é certeza. Vamos aqui para esta interpretação exegética desta primeira cláusula. O autor de Eclesiastes está afirmando que há um tempo certo para cada evento da experiência humana. Um tempo certo para cada evento da experiência humana. E esse tempo não é definido pelo homem. Muitas das vezes nós queremos definir esse tempo. Nós queremos estabelecer de acordo com a nossa visão, com a nossa vontade humana. Não, meu amigo. Esse tempo não é definido pelo homem, mas pelas exceções divinas. É Deus que estabelece. Isso mostra que a vida não é caótica ou perigosa, mas organizada dentro dos planos soberanos de Deus. Deus, ele tem um plano. Ele tem um plano estabelecido. Se nós seguirmos este plano, se nós seguirmos esta direção,
dentro do tempo determinado por Deus. Não estaremos isentos de lutas. Não. De muitas lutas. De adversidades. Não. Mas certamente se cumprirá no tempo de Deus. Vamos para frente. A segunda cláusula nos diz: e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Propósito, epis, refere-se a ações e intenções humanas dentro do plano divino. Ações e intenções humanas de acordo com o propósito estabelecido por Deus. Debaixo do céu, reafirma a perspectiva terrena da existência. Ou seja, está falando de um tempo determinado, de um propósito determinado ainda aqui, debaixo deste céu, neste chão, nesta vida, nesta nossa existência temporal. Deus nos fez para muito mais do que apenas nascer, crescer, trabalhar, formar família e morrer. Ele nos fez para algo além, muito além. E há tempo. Expressa o quê? Que cada propósito ou intenção tem um momento específico para ocorrer. Ou seja, tudo dentro do seu tempo estabelecido. Às vezes nós queremos fazer as coisas ou fora do tempo, adiantar ou querer de alguma forma antecipar ou perder o time, perder o tempo determinado. Temos que entender este propósito, a intenção específica dentro do tempo estabelecido para todo o propósito. A palavra epis pode ser traduzida como intenção, desejo, plano ou propósito, trazendo algo que tem um fim determinado. Esta expressão, para todo o propósito, ela deixa clara aí uma finalidade, algo específico, não algo aleatório debaixo do céu. Enfatiza que essa regra se aplica à vida terrena, sujeita ao tempo e às situações. Como já dito, é a vida existencial. Aqui é o momento que estamos passando aqui. Deus tem um projeto determinado para nós, em meio a todas as circunstâncias desta vida. Uma interpretação exegética desta parte diz assim: essa cláusula se expande à primeira, especificando que não apenas o tempo é determinado, mas que cada propósito tem um momento certo para ser realizado. O versículo reforça a ideia de que Deus ordena os tempos e os propósitos da vida humana, mostrando que há um equilíbrio divino entre os eventos. Apesar de, às vezes, nós não entendermos, nós não compreendermos, mas Deus está propositalmente controlando tudo. Uma análise linguística e semântica, o uso do tempo determinado sugere que eventos não são aleatórios, mas parte de um plano divino, de um projeto divino. O propósito implica que cada evento tem um significado, mesmo que não o compreendamos de imediato. Muitas coisas acontecem e acontecerão em vossas vidas, em nossas vidas, em minha vida, em sua vida, e muitas das vezes nós não compreenderemos,
Poderemos nos entristecer profundamente ou nos alegrar intensamente, ou ficarmos abismados, impactados, ali, parados, paralisados, estático, como alguém que fica sem entender. É a vida. É a vida. Há um propósito para aqueles que caminham segundo a vontade de Deus, mesmo que nós não entendamos. Vejamos aqui algumas referências e passagens paralelas. Salmo 31, versículo 15 diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, confirma a soberania divina sobre o tempo. Atos 1 e 7, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mostra que Deus define os tempos. Gálatas 4, versículo 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Cristo veio no tempo perfeito de Deus. Há algumas doutrinas neste versículo, como a doutrina de Deus, a teologia. Ele governa o tempo e a história. A soberania. O sábio reconhece que há um tempo certo para tudo. A doutrina da eternidade. A vida terrena é temporária, mas Deus é eterno. Obediência. Precisamos confiar no tempo de Deus. Parece fácil, mas não é. Parece fácil, mas não é fácil. Confiar no tempo de Deus. Confiar no tempo de Deus. Apesar da tempestade, apesar dos ventos soprarem, apesar de muitas vezes tudo falar ou de alguma forma vermos que está acontecendo o contrário. Quando tudo parecer impossível, quando as negritudes deste mundo tentar nos dominar, a tristeza tentar devastar a bela imagem e o nosso olhar só ver devastação. O coração pode querer desfalecer. A vida pode parecer que não tem sentido. Mas confia. Confia em Deus. Confia no Senhor. Confia que Ele está no controle de tudo. Ele está vendo-nos. Precisamos confiar no tempo de Deus. Vamos para uma aplicação prática. Este versículo, aplicação teológica, este versículo ensina que Deus tem um plano para cada fase da vida que devemos confiar em sua soberania. A vida são feitas de fases, de momentos, de circunstâncias, mas eu lhe digo, a sua vida não é determinada por um específico momento isolado no tempo, mas por um conjunto de acontecimentos, de ações e reações, de intenções e da confiança em Deus, no Deus da providência. Uma aplicação prática: aprenda a esperar o tempo certo em decisões importantes, viu? Não seja ansioso. Outra questão importante: não se desesperar em tempos difíceis, pois fazem parte do plano de Deus. Faz sim. Não se desespere, faz parte. Agir no tempo oportuno, sem procrastinação. Eita, olha, é um negócio complicado. Agir no tempo certo, sem ficar adiando, sem ficar procrastinando. Eu digo uma coisa. Eu digo isso. Para dar certo, temos que fazer
no tempo certo e do jeito certo. Para dar certo, temos que fazer no tempo e do jeito certo. É preciso ter este time, é preciso ter esta sintonia, é preciso ter essa harmonia. Para dar certo, temos que fazer no tempo e do jeito certo. Tem que ser desta forma, nesta harmonização para dar certo. Outra coisa, este versículo nos ensina que a vida com paciência e fé, sabendo que Deus controla todas as estações da vida. Ensina que nós devemos viver com paciência e com fé, sabendo que Deus controla todas as estações da vida. Qual estação da vida você está? Na primavera, no outono, no inverno? Não sei. Deus sabe. Mas não se desespere. Mesmo com o exaustivo calor, o intenso frio, ou quando as flores ali surgem no seu esplendor. E de repente, quando o fruto aparece, ou então quando ele desaparece. Não sei em qual estação da vida você está. Uma coisa eu sei, Deus está no controle de tudo. Outra aplicação prática é a paciência. Aceitar que há um tempo para tudo, não tentar apressar os processos de Deus. Queria ajudar Deus. Eita. A esposa do Abraão, rapaz, a Sara tentou fazer isso, ajudar Deus. Não deu certo, não deu. Discernimento. Buscar a orientação de Deus para agir no tempo certo. Agir no tempo certo. Isso aqui é importante. Como o texto diz, há um tempo para tudo, então precisa agir no tempo certo. Que Deus nos ajude a fazer assim. Confiança. Saber que Deus não está sob controle. Que Deus não está sob controle e que cada fase da vida tem um propósito. Saber que Deus ele não perde o controle, seria melhor essa expressão. Pois muito bem, aqui nós estamos concluindo esta breve meditação em Eclesiastes capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Deus amado, te louvamos e te agradecemos por mais este momento. Ajuda-nos, ó Deus, a agir no tempo oportuno para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Inscreva-se, compartilhe, veja a nossa descrição, ouça atentamente, deixe o seu comentário, nos ajude em nome de Jesus. Fique na paz e até mais.